Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Sublime Psicoterapia de Jesus. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que nós possamos refletir algum trecho do Evangelho que diz respeito também ao nosso comportamento, às nossas emoções, que é a nossa proposta aqui, porque o Evangelho constitui também uma filosofia de vida e é um recurso que nós temos para também trazer luz àquelas questões que nos afligem, aquelas questões que a gente às vezes não consegue resolver ou tem dúvidas de que caminho tomar. Então toda semana a gente traz aqui um tema para que a gente possa refletir um pouquinho disso. Então eu trouxe para vocês um trechinho muito pequenininho que é da fala do filho pródigo que está no Evangelho, mas é uma frase de quando esse filho retorna à casa paterna, depois de ter gastado toda a herança, todos os bens que lhe cabia. Então ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E por que eu trouxe esse trecho do Evangelho? Porque a gente vai falar sobre um assunto que todos nós, em algum grau, carregamos, ou já carregamos, ou podemos carregar, que é chamado, essa carga emocional chamada culpa. E a culpa acaba paralisando todos os nossos projetos de vida, tudo aquilo que a gente acalenta, porque durante o percurso da nossa vida, em algum momento nós fizemos alguma coisa que a nossa consciência acusou como sendo errada. Ou porque foi errado moralmente, ou porque alguma coisa não deu certo, ou até porque acabou prejudicando alguém. Então, nós temos todos dentro de nós o nosso mapa psicológico, nosso mapa de emoções, né? Nós temos as 5 emoções básicas do nosso sistema, que é o medo, que é a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto. Todos nós possuímos essas emoções. E quando nós fazemos alguma coisa que a nossa consciência acusa como sendo errado, e a gente deixa que essa emoção, que aliás nem é uma emoção, é esse pensamento de auto-julgamento, entra dentro do nosso sistema, ele começa a danificar e influenciar todas as outras nossas emoções. E aí é que começa o problema, porque quem está na culpa acaba consumindo mais energia de todo o sistema, porque ela está sempre presente, parece um vírus de computador o tempo inteiro. Então, mesmo que outros caminhos começam a se propor à nossa frente, às vezes a pessoa acaba estagnando. Por quê? Porque a culpa, ela paralisa o sistema. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer em relação a essa palavra, já para que a gente mude, né, a forma como nós encaramos a culpa, é trocar a culpa por responsabilidade. Quando nós tiramos essa palavra culpa e nós a trocamos por responsabilidade, aí nós conseguimos entrar no modo racional, de uma forma onde a gente passa a entender que em todas as situações da vida, todos nós temos uma cota de responsabilidade. E quando nós interagimos com outras pessoas, quando nós interagimos com os outros, nós temos que entender que o outro também tem a sua cota de responsabilidade. E às vezes nós entramos numa culpa por causa de uma responsabilidade que nem é nossa. É responsabilidade do outro. E às vezes a gente assume a responsabilidade
de coisas que não nos pertencem e traduzimos isso no nosso sistema como sendo uma culpa. Então, porque se eu tivesse agido dessa forma, isso não teria acontecido. E aí a gente cai numa distorção de pensamento, de ficar com esse se na frente. Esse se, gente, não existe. Tá? O se não existe. Você fez naquele momento aquilo que você julgou para aquele momento que era o correto. Ponto. Se hoje você percebe que poderia ter feito de uma forma diferente, ótimo. Mas não tem esse se. Esse se é o que gera mais sentimento de culpa ainda. Então, a culpa ela é terrível, porque ela parece aquele fantasma que fica acompanhando a gente onde quer que você vai. Onde quer que você vá, né? Ele fica te acompanhando e às vezes você tem oportunidades de começar um trabalho novo, oportunidade de ir para um relacionamento novo, oportunidade de fazer alguma coisa nova, mas esse fantasma fica rondando ao nosso redor. E é claro que a culpa, ela tem uma função. A função dela, qual é? É propor a retificação de princípios, de valores que já não atendam mais às necessidades gerais do nosso comportamento. Só isso. Então, ela tem uma proposta. O problema é que ao invés de nós ouvirmos, né, a nossa voz interna, de saber por que é que eu estou sentindo culpa disso, onde que foi que eu errei, aonde que está o erro, aonde que eu posso corrigir, que é um ato, né, de tomar uma solução, não. A gente para ali. Então, que não vai adiantar nada. A culpa, como eu disse, ela não é uma emoção. Ela serve apenas para que a gente identifique algo que está em desconexão com os valores e os princípios sociais. E os nossos princípios também. Os nossos valores. Porque às vezes nós, por uma questão de fraqueza moral, às vezes nós nos deixamos arrastar de fazer determinadas coisas. E depois fica com um sentimento de culpa. Então, qual que é a função da culpa? É te alertar para quê? Para que você não repita mais uma coisa que você já sabe a consequência que vai ter. Essa é a função. Então, quando nós temos autoconhecimento, quando a gente procura nos saber quem somos, quais são as nossas, os nossos valores, os nossos princípios morais, então nós podemos retificar a nossa conduta. Né? E mais importante do que isso, para que a gente identifique aonde que nós precisamos melhorar, a gente precisa fazer isso, gente, com amor. Não adianta a gente ficar... Quem geralmente tem culpa tem automaticamente um comportamento de punição, autopunitivo. Não adianta se punir por uma coisa que foi feita errada. Ela vai resolver? Não. Qual é o nosso foco? A solução do problema. Ah, mas agora é tarde demais porque aquele trabalho, aquele projeto já foi, agora eu não consigo mais, ou aquele relacionamento acabou. Tudo bem, você aprendeu? Então se prepare para o novo. E quando chegar esse novo, então você vai fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque a experiência vivida anteriormente te trouxe o quê? Um aprendizado. E é importante que a gente esteja consciente disso. Porque hoje a gente vê, inclusive, dentro de casa, e principalmente na educação dos filhos, mães e pais se sentindo culpados porque às vezes são duros, porque são mais enérgicos com os seus filhos. Não tem que se sentir assim. Nós temos que
que saber até que ponto usar a energia, colocar limites e permitir as coisas. E não ficar se sentindo culpado. E para isso é importante que a gente saiba qual é a nossa posição em relação às outras pessoas. Para que a gente não misture as estações. Então, a proposta de rever situações que foram, posturas nossas que foram impulsionadas pela culpa, vai abrir a porta do nosso sistema emocional para que a gente possa ser mais benéfico a nós mesmos. Isso é a prática também do autoamor, que é a nossa proposta aqui, que a gente já trouxe vários temas para falar sobre autoamor. Porque, no fim das contas, o que Deus, o que o destino tem por reservado para nós e como princípio básico e imutável da vida é que nós todos devemos ser felizes e repletos de riquezas espirituais. Então, vamos começar a tirar essa palavra do vocabulário. Substituir a palavra culpa por responsabilidade. Até onde foi minha responsabilidade? Fui irresponsável aqui? Tudo bem, agora vou mudar a forma de ser. Alguém foi irresponsável comigo? Aí tem um outro quesito que para a gente ficar em paz também, a gente não deve guardar ressentimentos. Por quê? Vai baixar a nossa frequência, a nossa vibração. E isso vai impedir que a gente também siga a nossa vida. Porque da mesma forma como nós erramos, os outros também erram. A guarda de ressentimento de atitudes dos outros significa o quê? Que eu estou punindo uma pessoa por um erro que ela cometeu. Independentemente se ela está se sentindo culpada ou não. Só que essa punição, ela acontece só dentro de mim, às vezes nem chega lá no outro. Então o ressentimento, a raiva é um fogo que você acende e queima a tua própria mão. E às vezes nem chega no outro. Então é importante também, se nós queremos entrar nesse trabalho, nesse processo de autoamor, é não guardar ressentimentos. Nem conosco, por aquilo que nós não fizemos e não foi legal, não foi bacana, e nem com os outros. Então, não deixar que essa sensação de culpa roube a nossa alegria de viver. Roube os momentos de prazeres, de desejos de realizações da nossa vida. Que a gente, quando se sente culpado, a gente deprecia inclusive o nosso valor pessoal. Se coloca lá para baixo. A autoestima desce de uma maneira que faz com que a gente não fique estagnado na vida. Então, lembre-se, esse sentimento de culpa só tem uma função: nos chamar para a responsabilidade. Quando a gente entende isso, então nós começamos a nos propor princípios de retificação daquilo que foi feito. Vamos também fazer um balanço para ver quais valores que não atendem mais às nossas necessidades. Verificar se algo está fora dos valores sociais também, de convivência. Então o que nós precisamos fazer? É fazer uma ressonância da culpa para ver o que é que ela está querendo mostrar para nós. Aonde que nós devemos intervir e fazer a mudança. Para isso, nós precisamos de um processo de acolhimento conosco mesmo. Não é na raiva, não é no ódio, não é na bronca que a gente resolve isso.
é com acolhimento. Entender que todos nós estamos em processo evolutivo. Então nós estamos vivendo o processo. Então nada de exigências descabidas, de coisas que ainda não dizem respeito à nossa evolução espiritual. A evolução espiritual, ela vai acontecer de pedacinho em pedacinho. É um trabalho diário, é um trabalho que às vezes os movimentos são minúsculos, mas que depois, com o passar do tempo, a gente vai ver a construção da obra que nós mesmos vamos criando dentro de nós. E é o que eu desejo para todos vocês. Que vocês façam esse trabalho com muito acolhimento, com muito amor e carinho consigo mesmos, porque se a gente não tiver esse acolhimento conosco, então nós não vamos poder também fazer isso com as outras pessoas e nem encontrar os nossos momentos de prazer, de felicidade, que é o desejo de Deus para todos nós. Tá bom, minha gente? Então, muito obrigada pela presença. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não deixe de curtir aqui e também no YouTube, para que outras pessoas também possam acessar essas informações. E eu quero falar para vocês que a partir da semana que vem, nós não teremos mais esse trabalho na segunda-feira, porque na segunda-feira está acontecendo o curso Viver Consciente Apometria, e às vezes eu estou em aula com os alunos e tem muitas dúvidas, e como aconteceu na semana passada, eu não consigo entrar no horário. Então nós vamos mudar o horário para terça-feira. Então a partir da semana que vem os nossos encontros serão às terças-feiras, tá bom? Provavelmente vai ser na terça-feira. Deixa eu só ver aqui em que horário que nós vamos fazer. Vamos fazer um pouquinho mais cedo. Nós vamos fazer às 19h30, 20 horas, eu vou definir ainda e eu aviso, depois eu coloco um post aqui. Tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela atenção e, se Deus quiser, estaremos de volta aí a semana que vem, na terça-feira, com mais um episódio da Psicoterapia de Jesus. E lembrando que se você tiver algum tema que queira que a gente desenvolva aqui, de alguma emoção, de alguma situação, você pode enviar uma mensagem no direct. Sou só eu que olho meus directs e aí a gente pode transformar isso, desenrolar esse conhecimento aqui para mais pessoas. Tá bom? Um grande beijo e até semana que vem.